A paz e a graça seja com todos. Hoje, mais uma vitória, nós encerramos o capítulo 13 da carta aos Hebreus. Muito aprendizado. Deus é maravilhoso, o Espírito Santo sempre falando, exortando, ensinando, corrigindo, para que nós possamos a cada dia ser mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então, Hebreus, no capítulo 13, nós teremos, encerrando este capítulo, vários conselhos. Vamos começar. Seja constante o amor fraternal. Seja constante, sempre em movimento, sempre para frente, o amor fraternal, o amor entre irmãos. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando a hospitalidade que, sem o saber, alguns acolheram anjos, né? Temos algumas situações assim na Bíblia, e quantos mais nós não sabemos que Deus estava nos testando quanto à hospitalidade, quanto a fazer o bem. Lembrem-se do que estão nas prisões. Lembre-se dos que estão nas prisões, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Veja como isso é forte e podemos dizer difícil. Precisamos muito da graça de Deus para ser cumpridor da palavra. Precisamos muito mesmo do Espírito Santo de Deus para sermos verdadeiramente cumpridores da palavra. Às vezes nós podemos ter um sentimento assim de compaixão, um sentimento de tristeza para com aqueles que estão aprisionados. E olha, aprisionados hoje são muitos. Aprisionados nas cadeias, aprisionados nas tratamentos, né, para drogas, alcoolismo, fica ali retido, um asilo, um orfanato. É uma forma de estar aprisionado, fora de um convívio social, fora de um lar, de todos os confortos que há num lar, né? E sentir a dor que sente aquele que está sendo maltratado por tantas coisas nessa vida. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E a palavra diz que nós não queremos nenhum mal, nenhuma dor para nós, que queremos tudo de bom que há para nós. O que compramos, o que vestimos, os nossos alvos, os nossos sonhos. Então é algo que nós precisamos muito da graça de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus, para ter compaixão genuína pelas pessoas aprisionadas, maltratadas. Isso é o sentimento de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Agora vai falar sobre algo muito importante, o quanto Deus dá importância ao casamento, a união. Desde o Jardim do Éden, Deus uniu Adão,
Deus uniu Eva num casamento, numa aliança tripla, onde Deus foi a testemunha, onde Deus é testemunha. E aqui diz assim, olha, o casamento, né, entre o homem e a mulher, da forma como Deus instituiu na sua santa palavra, deve ser honrado por todos. Não é só entre o cônjuge, é também ser honrado pelo cristão, sabe? Esses dias mesmo eu tenho ouvido a expressão meio que brincando que casamento é ruim, que o problema do casamento é esse, né? Sempre coloca, o problema do casamento, o casamento é bom. O problema do casamento é a mulher, o problema do casamento é o homem. Olha, não é nem para brincar. Olha só o que está escrito aqui, que o casamento deve ser honrado por todos, pelo cônjuge, e quando eu vou me referir ao casamento. Pode não ter sido feliz, pode não ter sido dado certo para alguns, mas eu não posso deteriorar e falar mal do casamento, que é a instituição de Deus, do próprio Deus. Então aqui está muito claro que ele deve ser um leito, o leito conjugal deve ser conservado puro, sem mácula, feliz, bem-aventurado aquele que tem o seu leito sem mácula. Hoje está muito banalizado o casamento, até mesmo entre os cristãos, mas não deve ser assim, não é dessa forma. Deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse. Vamos terminar aqui o assunto do casamento. Existe o adultério, que é quando um dos cônjuges trai, é adultério. Então, há uma imoralidade dentro do casamento. Existe também os solteiros que se envolvem com uma pessoa casada. Também é uma imoralidade, um ato que Deus abomina. Bem-aventurado, feliz, o leito, o casamento, que ninguém tem do que se acusar, que é puro, que é limpo. Também temos as pessoas que se acomodam, que vieram a morar juntos pela sociedade. Isso é tão normal, é tão natural. E para dizer a verdade, entre aspas, muitas pessoas que dizem amigadas, amaziadas, dão melhor testemunho e vivem melhor do que muitos cristãos e do que muitos casados. Mas nós não estamos aqui para falar sobre isso. Nós estamos aqui para falar sobre obediência. Então é importante que haja o casamento diante dos homens, que haja uma bênção específica para o casal diante de Deus. Se você, mulher, não tem essa situação resolvida, porque o marido não aceita, porque o marido não quer, ore, busque a Deus. Deus conhece o seu coração. Ele vai trazer uma solução para o seu problema. Se é a questão do homem que quer se casar e a mulher acha que tá bom a si mesmo, afinal já faz tanto tempo,
Orem, homens, orem, mulheres, e consertem a vida diante de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Ore a Deus, apresente a sua causa, o seu coração, porque Deus conhece o seu coração. Amém? E agora ele fala para não ter amor ao dinheiro. Tiago vai dizer que o problema, a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a prioridade ao dinheiro. Não é o dinheiro que é mal, não. Ele traz muito benefício bem utilizado pelas nossas vidas, inclusive sustentando e abençoando a obra de Deus. O problema é a idolatria ao dinheiro, o problema é a avareza, o problema é o amor ao dinheiro. E Deus disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha que palavras maravilhosas. Em tempos tão difíceis que nós vivemos, Deus nos dizendo, como que nos abraçando e nos colocando no colo. Nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que podem me fazer os homens, simples mortais. O que podem me fazer os homens? Se Deus não me abandona, se Deus é meu ajudador, se com Ele eu não preciso temer, o que podem me fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Valorize o seu líder. Nunca, jamais fale mal do seu líder. Eu falo que pode fazer mal para a saúde aquele que fala mal de um líder levantado por Deus. Lembrem dos seus líderes. Lembrem-se de imitá-los, a não ser que, infelizmente, você perceba que os frutos não são de piedade, que os frutos não são de justiça. Mas imitem os seus líderes. Eles estão ali porque Deus o constituiu. Tem falhas, sim, e devemos nos compadecer e orar pelos nossos líderes. E nunca falem mal de seus líderes. E esse versículo 8, tão conhecido, e que alguns não o aceitam da forma como ele está. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. Quer dizer, aquele mesmo Jesus cheio de compaixão que multiplicou pães e peixes. Aquele mesmo Jesus que se entregou na cruz pelos nossos pecados. Aquele mesmo Jesus que curou os cegos, coxos, mancos e libertou demônios e fez tantos milagres. É o mesmo hoje. Mesmo hoje. Ele faz os mesmos milagres e tem sido de um alcance impressionante. Infelizmente a mídia não mostra. Mas tem mortos ressuscitando, tem pessoas sendo curadas e muitas, muitas, muitas sendo salvas. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É muito falado na Bíblia sobre os ensinos estranhos, sobre falsas doutrinas. E olha, elas parecem boas. Tem que ter muito conhecimento da palavra, tem que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque as falsas doutrinas, elas parecem boas, elas parecem certas. É preciso procurar um líder maduro, cheio do Espírito Santo, para ver o que está aprendendo, para ver, analisar, que livro está lendo, qual o autor, qual a história. Não aceite tudo que vem.
porque pode sim estar recebendo falsas doutrinas. Aqui também fala que o sumo sacerdote, ele leva sangue até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais eram queimados fora do tabernáculo, fora. Agora, vai falar que a mesma coisa foi com Jesus, o último cordeiro. Ele foi crucificado e morto fora da cidade de Jerusalém. E aqui quer nos dizer que nós não devemos nos apegar a nada, não devemos nos apegar às cidades, porque a verdadeira cidade que nos espera é a cidade celestial, que Deus preparou para nós, que Jesus disse: vou e vou vos preparar lugar. É dali que nós temos que esperar coisas grandiosas, maravilhosas para as nossas vidas. É pela fé, mas eu creio sim em lugares que os olhos não viram, que a mente humana sequer pode imaginar, nem os ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É além do nosso entendimento, é além de tudo e qualquer beleza que eu já possa ter contemplado. É mais, são ruas de ouro, são rios cristalinos e, mais importante, a presença do Senhor Jesus, pois nessa cidade nem vai precisar de sol. Ele é que é a luz para a cidade celestial que nos aguarda. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois é tais sacrifícios que Deus se agrada. Sacrifícios que servem os outros. Esse capítulo é muito voltado para o bem fraternal, para o bem àqueles que estão necessitados, que estão trancados. Termos compaixão, orar e podemos fazer mais. Podemos ensinar a santa palavra de Deus. Obedeçam às autoridades. Olha, tá aqui, Hebreus 13, 17. Obedeçam os seus líderes e submetam-se às autoridades deles, porque é eles que cuidam de nós. Pode haver corrupção, pode haver muita negligência, mas na sua maioria não é assim. Não podemos julgar todas as pessoas com atitudes semelhantes. Orem por nós, disse o autor da carta aos Hebreus. Todos os líderes, aqueles que estão à frente, aqueles que fazem a obra de Deus, necessitam da nossa oração, necessita que nós possamos cobrir com a oração, com amor, com carinho. E o Deus de paz, que pelo sangue de aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, que esse Deus os aperfeiçoe em tudo, em todo bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós para que lhe seja agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para o sempre. E fala também, suportem uns aos outros, suportem a minha palavra. Nós temos que suportar, nós temos que estar atento para aprender com amor, com caridade. E aí vem então as saudações finais, né? E que a graça de Deus, a graça, o favor, seja com todos nós, com todos vocês que acompanharam o estudo da Carta aos Hebreus e tanto nos
ensinou. Que Jesus Cristo te abençoe, nos abençoe e que essa palavra que vai estar disponível no canal, podemos ouvir quantas vezes quisermos e ler a palavra, porque nós seremos cada vez mais abençoados em nome de Jesus.